do Ceará. Beleza? Vamos lá. Deixa o like. E vamos lá para o slide. Cuida. Slide. Vamos lá. Primeira questão. Nos termos da Lei 7.210, os condenados eles serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Nos estabelecimentos destinados ao cumprimento da pena privativa de liberdade, a comissão técnica de classificação será presidida pelo diretor e composta no mínimo. E aí, Max? Quem é que vai compor a comissão técnica de classificação? Volta aqui. Volta aqui, ó. Questão bem simples. A gente está falando aqui, ó, de classificação. Classificação. Max, o que é isso? O que é uma classificação? Basicamente, pessoal, aqui a gente tem o seguinte raciocínio. O cara foi preso. Ele vai ser enviado para a unidade. Você acha que lá é como? Que vai botar todo mundo junto? Todo mundo na mesma cela? Vai deixar todo mundo numa quadra? Não, não é assim. Existem as celas separadas e dependendo do perfil da pessoa, ele vai ser separado dos demais presos. Então vamos lá, o preso que comete o crime de estupro, ele não vai ficar igual com o preso que comete o crime de furto, com o preso que comete o crime de tráfico, com outro preso que cometeu outro tipo de crime. Então eu vou sempre separar essas pessoas privadas de liberdade. Isso daqui tem até mesmo a ver com o princípio da individualização da pena. Mas sobre a classificação, o que você precisa entender é que toda vez que o preso chega na unidade, ele é separado. Chegou na unidade, separa, e isso daqui serve para poder, ó, separar o perfil. A classificação, ela serve para poder separar perfil do preso. Pronto. Então quer dizer, Max, que ela serve para poder identificar aquele perfil, aquela periculosidade daquela pessoa privada de liberdade. É nesse sentido. Chegou na unidade, separa. Olha só, isso daqui tem o objetivo de orientar a individualização da pena. Beleza, Max? Mas quem é que vai ter a competência para poder classificar, para poder separar? Quem tem competência vai ser a CTC, ó. Competência. Quem tem competência vai ser a CTC. CTC, que é a nossa Comissão Técnica de Classificação. Max, então quem que é a CTC? É a nossa Comissão Técnica de Classificação. Max, o que é essa CTC? Essa Comissão Técnica de Classificação que vai separar o perfil do preso, que vai separar as pessoas privadas de liberdade. Nada mais é do que um grupo de pessoas. São pessoas que compõem um núcleo que vai dividir essas pessoas privadas de liberdade. Beleza, Max? Agora essa CTC. Quem é que vai ser o seu presidente, já que é um grupo de pessoas? O presidente é o diretor. Então você já anota que eu vou ter aqui ó, o diretor, ele vai ser o presidente. Só que não é composto apenas pelo diretor. Tem outras pessoas que compõem a CTC, que no caso é 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Então tem 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e também ó, um assistente social. Então quer dizer, Max, que o grupo de pessoas, né, que é a Comissão Técnica de Classificação, e isso em se tratando a pena privativa de liberdade, ela vai ter como composição o diretor, que é o presidente, e o resto do corpo, né, da CTC vai ser 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Positivo. É isso que a nossa questão deseja. Então, volta aqui. Onde é que tem ó, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social? Não. 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. O gabarito só poderia ser a nossa letra B. E você veja que o principal papel, né, é separar a pessoa presa. Volta aqui, ó. Max, e eu vou separar de acordo com o quê? De acordo com os seus antecedentes e a sua personalidade. É o famoso AP, ó. Eu vou separar o perfil do preso
e também vou utilizar o AP. O AP, ou seja, eu vou separar o preso de acordo com os seus antecedentes e a sua personalidade. Então, essa é a nossa comissão técnica de classificação. Volta aqui. Volta aqui. E agora a gente vai para a questão de número 2. Bora lá. Questão de número 2. A comissão técnica de classificação, que você já sabe que é a CTC, ela será presidida pelo diretor e composta no mínimo por 3 chefes de serviço. Errado, pessoal. É no mínimo por 2 chefes de serviço. Então a A de cara, ela já se encontra errada. B, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da pena. E aí, Max, certo ou errado? De cara já está errada. Vem cá. Pessoal, a gente tem aqui a questão da classificação. A classificação ela é uma coisa. Ela é para separar o preso. De acordo com o quê, Max? De acordo com os seus antecedentes e a personalidade. A classificação ela é para todos. Olha só. A classificação ela é para todos. Todo preso que chega na unidade, ele é classificado, ele é separado. Agora, existe um procedimento que ele é mais específico. Ele não é a classificação, ele é o exame criminológico. Olha só, como que ele é mais específico? Ele tem uma finalidade diferente. É o chamado exame criminológico. Max, para que serve o exame criminológico? Primeira coisa, você precisa saber que ele é mais específico. Ele é mais específico. Mais específico. Então, ele não é para todo mundo. Ao passo que a classificação de separar, de acordo com a CTC, é para todo mundo, o exame criminológico não é. Esse exame criminológico, pessoal, vai ajudar o juiz na tomada de decisão. Imagina aí, o juiz vai conceder um benefício, ele pode utilizar, tá? Não é obrigatório, mas se o exame for utilizado de forma fundamentada, ele pode utilizar esse exame para a sua tomada de decisão. Ele é mais específico por quê? Porque ele vai traçar o perfil da pessoa criminosa, a sua sensibilidade para o crime. Ele vai traçar o perfil criminológico da pessoa privada de liberdade. Ao passo que a classificação, ela vai separar o preso de acordo com os seus antecedentes e a personalidade. Aqui, pessoal, vai ver grau de reincidência, aqui vai ver a sensibilidade do preso para o crime, aqui vai ver a sua periculosidade, o seu grau de reincidência, vai ver aqui muitas situações que são bem específicas, então não é para todo mundo. E o principal papel, um dos principais, com certeza, é auxiliar o juiz na sua tomada de decisão. Beleza, Max? Esse exame criminológico que você me falou que é bem mais específico, ele é utilizado em quais situações? São 2. Então, a gente tem aqui, 2 situações que são utilizados no exame criminológico. 2 situações. Max, quais são essas 2 situações? A gente tem a situação A e a situação B. Ambas podem cair na sua prova e por isso você precisa estar atento. Eu tenho a situação A, que ela diz respeito ao início de cumprimento de pena. Olha só. A. Início de cumprimento de pena. E eu tenho uma situação B, que também pode ser utilizado, que é para progressão de regime. B, progressão de regime. Beleza, Max? Em se tratando do início de cumprimento de pena, o exame criminológico ele vai ser obrigatório ou ele tanto faz, ou vai ser facultativo? Depende. Depende de que tipo de preso estamos falando. Se você está falando do preso condenado em regime fechado, ele vai ser obrigatório. Obrigatório. Para o preso condenado em regime fechado. Fechado. Max, mas o preso ele não foi condenado em regime fechado. Ele foi condenado nos demais regimes, aberto, semiaberto, ou até mesmo ele não foi condenado e é um preso provisório. No início de cumprimento de pena, o exame ele não será mais obrigatório, ele será facultativo. Então, facultativo, ou seja, tanto faz, facultativo, se ele for um preso do regime aberto, AB de aberto,
SA de semiaberto ou até mesmo preso provisório. Então, se for aberto, semiaberto ou provisório, no início de cumprimento de pena, o exame é facultativo. Agora, se for um preso condenado em regime fechado, no início de cumprimento de pena, vai ser obrigatório. Beleza, Max? Agora, para progressão de regime. Para você que não sabe, a progressão basicamente é isso daqui, ó. O preso ele tem a possibilidade de cumprir a sua pena em 3 regimes. O regime fechado, que é o mais gravoso. O regime semiaberto, que é mais ou menos leve. E o regime aberto, que é o melhor de todos. Basicamente é o seguinte, imagina que o cara foi lá, matou uma pessoa, esquartejou, foi condenado a 30 anos. Provavelmente ele vai começar a cumprir no fechado. Ele vai ficar aqui um tempo, depois vai progredir para o semiaberto, depois vai progredir para o aberto, depois vai atingir a sua liberdade. Conforme ele vai progredindo, vai melhorando, entre aspas, a sua vida. Porque lá no fechado ele cumpre em uma penitenciária, lá é ruim para ele, fica trancado dentro de uma cela individual. Depois ele vai para o semiaberto, que é uma colônia, lá já tem compartimento coletivo. Depois ele vai para o aberto, que é uma casa de albergado. E depois ele vai atingir a sua liberdade. Então isso, ó, de pular, é a chamada progressão de regime. Ele vai saindo de um regime rigoroso para um menos rigoroso. Então, Max, na progressão de regime, é obrigatório ter o exame criminológico? Não, pessoal. O exame criminológico, na progressão de regime, ele é facultativo. Ele é, ó, facultativo. Então, isso que deixa a nossa questão errada. Volta aqui. Olha só o que ele fala. O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, ó, será submetido ao exame criminológico. É errado, pessoal. Ele poderá. Quando eu falo do início de cumprimento de pena, ele poderá e não será submetido. Ou seja, não é essa obrigatoriedade. Por isso que a questão está errada. Show? Vamos lá. C. O condenado por crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual, ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético. E aí, pessoal? Esse assunto aqui, ó, é muito importante. Mediante extração de DNA, por técnica adequada e sem dor, mediante o seu ingresso no estabelecimento prisional. Bota aqui para mim. Vamos ver se é esse o nosso gabarito. Olha só. Ó, só uma dúvida aqui, ó, do William. Max, as questões são elaboradas por vocês ou de concursos anteriores? Pergunta em relação à LEP. Meu amigo, aqui é só questão de prova. Aqui é só questão que caiu para delegado, promotor, juiz, polícia penal, DEPEN, PPDF, PP Acre, PP Bahia. Aqui é só questão que caiu em polícia penal. Se você está acertando essas questões, você já está bem preparado para a sua prova. Então, todas as questões que eu trago nesses eventos são todas de prova. A gente não cria nada, a gente pega direto da fonte, que é a banca do seu concurso, beleza? Então, vamos lá. Olha só. Vamos lá. A gente está falando aqui, ó, da extração do perfil genético. O que é que acontece? Você precisa entender uma coisa. Pessoal, as organizações criminosas no Brasil, elas se especializaram. Elas tiveram uma evolução. Elas começaram a se propagar por todo o Brasil. Logicamente, as forças policiais e a nossa legislação também precisou evoluir. Então, a gente tem aqui um procedimento que é a chamada identificação do perfil genético. Olha aqui no quadro, para você entender melhor. Olha só. A gente tem aqui, ó, a identificação do perfil genético. Ó, a identificação do perfil genético. Max, o que é isso daqui? A identificação do perfil genético. Ele é feito principalmente, tá, pela forma de extração de DNA. Então quer dizer, Max, que eu vou extrair o DNA da pessoa para ter um banco de dados com informações? Sim. Imagina aí, ó, várias organizações criminosas no Brasil praticando assalto a banco a todo momento. Vai ali, explode um banco, vai ali, explode um banco, vai ali, explode outro banco. E todo banco que eles vão explodir, eles deixam várias digitais. Sabe o que é que o Estado vai fazer? Para poder prender essas pessoas, ele vai começar principalmente a recolher as digitais, para poder identificar esses criminosos em outros delitos, para poder fazer a conexão e, de fato, o nosso Código Penal ser aplicado a essas pessoas. Então, as organizações criminosas, elas evoluíram.
começaram a praticar muito mais crimes e a legislação e o Estado também evoluiu, tá? No sentido de ter uma investigação mais aprofundada. Então, imagina, o cara foi lá, praticou um crime, deixou vários DNA dele espalhado, ele foi preso, pegaram esses DNA dele, botaram em um banco de dados. Quando ele for solto, ele praticar outro delito e deixar um DNA em alguma cena de crime, vai bater com as informações de crimes anteriores e vai ficar mais fácil identificar essa pessoa. Então, essa extração de DNA nada mais é do que um procedimento que ele veio para poder ajudar a prender mais pessoas que venham a cometer vários delitos no nosso Brasil. Só que, logicamente, não é para todos os crimes, não é para todos. É para algumas situações que a gente vai utilizar essa técnica. Então, essa extração de DNA, ela vai se prevalecer principalmente do sigilo. Sigilo. Não é todo mundo que vai ter acesso ao banco de dados que tem o DNA dessa pessoa que, no caso ali, né, vai estar privado de liberdade. Para o delegado ter acesso, ele tem que requisitar ao juiz, tem que pedir ao juiz e pode ser concedido mediante a autorização. Mas não é todo mundo que vai ter acesso. Max, qual é a técnica a ser utilizada para poder extrair o DNA dessa pessoa? Ponto muito interessante. É uma técnica adequada e sem dor. Então, o policial penal ele pode chegar lá na cela e pedir um fio de cabelo do preso. Pega lá, ó. Preso, me arranja um pente e me arranja um fio de cabelo. Aí o preso vai lá e dá um fio de cabelo para o policial penal. Ou até mesmo aí uma saliva em algum copo. Agora a pergunta que não quer calar. Max, o preso se recusou a me dar um fio de cabelo. O que é que eu posso fazer com o preso? Esse preso que se recusou, primeiro que ele está cometendo uma falta grave. E o policial penal que quer o fio de cabelo do preso, ele pode pegar esse material desprendido do corpo. Então o policial pode entrar dentro da cela, pegar esse fio de cabelo para poder extrair o DNA e esse DNA ser colocado em um banco de dados. Ou seja, a apreensão do material desprendido do corpo é possível. E essas informações que foram pegas vai ser colocadas aí em um banco de dados. Então, Marcos, para que serve a identificação do perfil genético? Basicamente, é para uma identificação criminal futura. Ou seja, é para uma identificação criminal futura. Por quê? Imagina que o cara assaltou muitos bancos, matou muitas pessoas e foi preso. Aí ele foi solto e teve um assalto a banco na outra semana. É simples, vai lá no cenário do crime, olha se tem o DNA dele, as informações espalhadas no cenário do crime. Se tiver, fica mais fácil identificar essa pessoa, fica mais fácil prender ela. Então é para uma identificação criminal futura. E se o preso se recusar, ele vai estar praticando uma falta grave. Max, é para todo tipo de preso que eu vou aplicar essa extração de DNA? Não, pessoal, não é para todo tipo de preso. Primeiro que tem que ser um crime doloso. Não é um crime culposo. Se for um crime culposo, não vai se aplicar essa identificação do perfil genético. Tem que ser um crime doloso, ó, contra a vida. Ó. Ou liberdade sexual. Ou até mesmo aqui, ó, a liberdade sexual que envolva o vulnerável. Ou até mesmo aqui violência. Ou grave ameaça à pessoa. Max, vai ser necessariamente os crimes hediondos? Não, pessoal. Logicamente que o estupro de vulnerável, homicídio qualificado, muitos delitos hediondos estão aqui nesse rol. Mas não necessariamente serão os hediondos. Tem que ser um crime doloso contra a vida, liberdade sexual do vulnerável, violência ou grave ameaça à pessoa, beleza? Então é nesse sentido que a gente aplica a identificação do perfil genético. Volta aqui. Por isso que o nosso gabarito só poderia ser a nossa letra C. O Gilvânia mandou aqui, ó. Não, o Gabriel, arranca no tapa. Me ajude, viu, Gabriel? Pelo amor de Deus, ó. Vem cá. Você não vai arrancar o fio de cabelo do preso arrancando no tapa, não. Meu Deus do céu. As minhas aulas aqui não estão servindo de nada. O preso ele tem que ser tratado com dignidade, com respeito. Você não pode arrancar o fio de cabelo. Meu Deus do céu. Eu tô rindo aqui porque as aulas de tortura não estão servindo de nada. Tem que rever a matriz de tortura. Não pode. Você tem que chegar pro preso e falar assim: preso, me conceda um fio de cabelo. Caso você não me dê o seu fio de cabelo, quando você estiver dormindo de madrugada, eu entro na sua cela e vou pegar escondido. Mas essa situação aqui de arrancar no tapa, me ajude, viu, Gabriel?
reveja as leis de tortura, beleza? Estude novamente toda a matriz e depois volte para a aula de LEP, porque não está se vindo, entendeu? Meu Deus do céu. Meu Deus, me desapontou, sério mesmo. Meu Deus do céu. Vamos lá. D. O condenado por crime hediondo que não tivesse sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do seu ingresso deverá ser submetido ao procedimento antes do cumprimento da pena. É errado, pessoal. Como eu falei, ó, não são os condenados por crimes hediondos que deverão ser submetidos, e sim aqueles, né, que envolvem o crime doloso contra a vida, liberdade sexual, violência ou grave ameaça. Beleza? Vamos lá. Aprendi com Isaac. Aprendi com Isaac. Gabriel, não pegue esse bizu é furado. Se você fizer isso, você vai parar na corregedoria e você vai se complicar. Você pode até... Eu não vou nem falar nada. Vamos lá. Questão de número 3. Vamos lá. Questão de número 3. Ó. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. E aí, qual que vai ser a porcentagem? Se o apenado primário for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, assinale a alternativa correta. Volta aqui para mim. Pessoal, aqui a gente está falando daquele assunto que é a chamada progressão de regime, que vocês já sabem o que é. Como é, Max? O cara foi preso. Ele tem a possibilidade de cumprir em 3 regimes, tá? Que é o fechado, que é o mais dolorido de todos, porque ele fica em uma penitenciária, sozinho, separado. Tem a possibilidade dele cumprir no semiaberto, que ele fica aqui, ó, na colônia, que já é melhorzinho, porque ele já fica em um compartimento coletivo. E tem a possibilidade dele cumprir no aberto, que é o melhor de todos. Não tem nenhum obstáculo físico contra a fuga. E depois disso tudo, ele atinge a sua liberdade. Então ele faz esse salto aqui, ó. Tá no fechado, aí pula para o semiaberto. Depois ele pula para o aberto. Depois ele pula para a sua liberdade. Qual é o nome disso daqui, ó? Pulo, depois eu pulo, depois eu pulo. É a chamada progressão. Por isso que é um sistema progressivo. Ele vai sempre melhorando a vida da pessoa privada de liberdade. Mas para o preso fazer esse salto aqui, ó, sair do fechado, pular para o semiaberto, pular para o aberto, ele vai precisar de 2 coisas. Ter um bom comportamento, é lógico. Não tem como o preso estar aqui no fechado, tá usando droga, fugindo da cela, desrespeitando o policial penal, tá fazendo um monte de coisa errada e pulando, mudando de regime. Não tem como isso acontecer. Ele tem que ter um bom comportamento, tá? E ele também tem que ter um tempo de cumprimento de pena. Exemplo, cumprir metade da pena, cumprir 16%, 20%, depende de que tipo de crime estamos falando. Então, o foco dessa questão é saber a porcentagem em relação ao crime. Max, como é que eu vou saber a porcentagem que o preso precisa cumprir para poder progredir? É isso que a gente vai utilizar agora. Você vai precisar saber a nossa tabela. Max, como é que eu vou saber a tabela? Muito simples, ó. Eu vou apagar aqui, porque essa tabela eu garanto que você já está careca de saber, você não aguenta mais. Max, meu Deus do céu, negócio de prima, rei. Eu já não estou mais nem dormindo direito. Toda vez que eu vou dormir, eu vejo essa sua tabela, eu já estou ficando maluco. Meu amigo, é essa tabela que vai lhe dar muitas questões de prova, porque eu tenho certeza que na sua prova vai ter uma questão dessa de progressão de regime, porque cai em todas as provas de polícia penal. Caiu na do DF, caiu na do Pará, caiu na do Acre, caiu no DEPEN, caiu em todo canto. Então vai cair também na PPCE. Sempre cai em prova porque o pessoal não consegue decorar as porcentagens. Mas aqui nessa live você vai conseguir. Max, como é que eu faço para decorar? Muito simples. Você escreve assim, ó, prima 2 vezes, ó. Depois você escreve rei. Max, que diabo é prima? É o preso primário. E o que é rei, Max? É o preso reincidente. Aí depois você escreve de novo, prima. Aí bem aqui, ó, você dá um espaçozinho, tá? Aí você escreve bem aqui embaixo, ó, rei. Show! Prima, rei. Prima, rei. Aí bem aqui, para poder quebrar esse padrão, você bota assim, ó, comando de Orcrim. É aquele preso que tem a participação em milícia privada, ou até mesmo aí comando de Orcrim. Beleza. Aí qual vai ser o ponto agora? Você vai colocar assim, ó, prima SV e prima CV. Max, que diabo é prima SV? É o cara que é primário em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Prima CV é o cara que é primário em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí vai ter o rei SV e o rei CV. Beleza, Max? Rei SV é o cara que é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. E o rei CV é o cara que é reincidente com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí eu vou ter o prima CH e o prima CH mais RN. O que é isso, Max? É o cara que é primário em crime hediondo e o cara que é primário em crime hediondo mais resultado morte. E eu vou ter o rei CH e o rei CH mais RN. É o cara que é reincidente em crime hediondo e o cara que é reincidente em crime hediondo mais resultado morte. Beleza, Max? E como é que eu vou decorar as porcentagens? Muito simples. Daqui para cá, você já traça essa setinha e você bota assim, ó, mais 10. Porque aqui você só vai aumentar de 10 em 10. Vamos começar lá pela ponta. Prima, prima. Você bota assim, ó. Aqui você coloca 16, são os únicos números que você vai decorar. E aqui 25. Ou seja, primário sem violência ou grave ameaça tem que cumprir 16%. Primário com violência, 25%. Agora fica fácil, porque você só vai fazer assim, ó. 20, 30, 40, 50. Aí depois repete os 50, tá? Aí depois 60, aí depois 70. Faça isso daqui 10 vezes que você vai conseguir decorar essa tabela, beleza? Prima, 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 rei, rei. Volta aqui para a questão que você vai ver que você vai acertar. Olha só. Vamos lá. Tiver cumprido ao menos, se o apenado for primário, ó, então primário, crime hediondo ou equiparado. Prima CH. Prima CH. Vem cá. Onde é que tem um prima CH? Prima CH é onde? É aqui, ó. Prima CH. 40%. Qual é a porcentagem? 40%. Então, volta aqui. Gabarito só poderia ser o quê? Só poderia ser a nossa letra B. Gabarito, letra B. Show? Finalizamos aí a terceira questão. Vamos agora para a nossa quarta questão. Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu pegar? Show. Show, show, show. Vamos lá para a questão de número 4. Gustavo, que foi condenado e está cumprindo a pena privativa de liberdade, foi surpreendido possuindo indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outras pessoas. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei de execução penal, Gustavo cometeu. E aí, qual foi a falta que o Gustavo cometeu? Primeiro, vem cá. Vem cá. Quando a pessoa é privada de liberdade, ela é enviada a um estabelecimento prisional. Vamos lá para o roteiro de tudo. A gente tem, né, essa pessoa. Imagina que aqui é um criminoso. Ele foi lá e esquartejou uma pessoa. Aí ele foi capturado, imaginei, pela delegacia de homicídios. E ele ficou lá um dia na delegacia de homicídios, tá? E ele teve aí a sua transferência para a delegacia de capturas e de lá ele teve a sua audiência de custódia. Imagina que na audiência de custódia o juiz decretou a privação de liberdade dessa pessoa. Ele estava lá na delegacia de capturas. Sabe o que é que vai acontecer? Quando o juiz decretar a sua privação de liberdade, vai vir um ônibus do sistema penitenciário e vai levar todos os presos, não é só ele, é um monte de presos, vai levar eles lá da delegacia, no âmbito da Polícia Civil, vão levar esses presos lá para a Polícia Penal, lá para o centro de triagem, em um centro afastado. Então lá vai começar a rotina prisional. Quando esse preso chegar nesse ônibus, ele vai ter a sua cabeça raspada, a ele vai ser entregue uma muda de roupas, aquela blusa branca, com aquele short laranja, sandália. Então, de fato, ali vai começar a atuação da Polícia Penal, quando o juiz decreta a privação da liberdade dessa pessoa. Esse preso, quando ele chega no centro de observação, que lá é a porta de entrada, ele não fica lá a vida toda. Ele é enviado para outras unidades prisionais. Aí a gente vai depender de que tipo de preso estamos falando. Se for um preso provisório, vai para a cadeia pública. Se for um preso que não compreende as coisas, um preso inimputável, aí vai para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Se for um preso condenado em regime fechado, penitenciária. Condenado em regime semiaberto, colônia. Condenado em regime aberto, caso de albergado. Então, o preso ele vai ter vários destinos, várias unidades prisionais. Mas o ponto que eu quero falar é, quando ele chega na unidade, ele vai ser informado de duas coisas. Ele vai ser informado dos seus direitos, que ele vai ter direito à visita, vai ter direito a não ser torturado, vai ter direito ao seu chamamento nominal, só que esse preso também vai ser informado que ele vai ter deveres. Preso, tu não pode fugir.
Tu não pode fazer bagunça. Tu não pode desrespeitar ninguém. Tu não pode ter instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Imagina aí, ó, o preso vai lá, tá sem nada para fazer, começa a cavar a parede da cela e arranca um pedaço de ferro. Ele pega esse pedaço de ferro, amarra um monte de lençol e faz uma espada. O preso pensa que é um samurai. Ele tem um instrumento capaz, tá, de ofender a integridade física de outra pessoa. E aí, Max, o que é que esse preso vai responder? Ele vai responder por uma falta grave. Então, existem 3 tipos de faltas que são aplicadas às pessoas privadas de liberdade. A gente tem a falta grave, a falta leve e a falta média. Max, as graves estão aonde? Elas estão na nossa lei de execução penal. São as piores de todas. É aquele preso que tem uma faca dentro da cela, é aquele preso que, por exemplo, tem um celular, aquele preso que desrespeita o policial penal, aquele preso que tenta fugir, aquele preso que pratica um crime doloso. Então, essas são as piores de todas, que são as faltas graves. Então, em relação à falta, a gente tem 3, que é a leve, ó, a média, leve, a gente tem a leve, tem a média, leve e média, e a gente tem a grave. Max, onde é que vai estar a leve e a média? Elas vão estar em portarias estaduais, tá? Tipo, na Bahia, são determinadas situações. No Acre, são outras. No Ceará, são outras. Cada estado vai adaptar as suas leves e médias. Max, e no âmbito geral? Para todas as polícias do Brasil, todas as polícias penais, no âmbito da falta grave, são as que estão na LEP. Então, assim, ó, a falta grave é para todo mundo, para todos os estados. Agora, a leve e média depende de cada estado. Até porque quem vai regulamentar são portarias estaduais. Já a falta grave é a própria LEP que regulamenta e é aplicada a todo mundo. Agora, veja só. Quando eu falar de faltas, você lembra do bizu do ARIS, RDD. Por que, Max? ARIS, RDD? Porque em caso de falta leve ou média, é aplicada uma pena de advertência. Advertência. Ou até mesmo aqui, ó, de repreensão. E em caso de falta grave, é aplicado, ó, isolamento na própria cela. Isolamento na própria cela. Pode ser aplicado também, ó, suspensão de direitos. Como assim, Max? Suspensão de direitos. A pessoa privada de liberdade pode perder o seu direito à visita se ele tentar fugir da cela. Imagina aí, ó, o preso pegou um monte de blusa, amarrou uma na outra, fez um suporte excelente, botou ali um ferro, né, onde ele jogava, empendurava na muralha e conseguia escalar. O preso tentou escalar e tentou fugir. Foi pego, praticou uma falta grave. Ele pode suspender alguns direitos, como, por exemplo, o seu direito à visita por no máximo até 30 dias. Também tem a possibilidade de aplicar o RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. É a pior punição que pode ser aplicada a uma pessoa privada de liberdade. Então, nessa situação, o preso ele tinha um instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Quais são as punições que podem ser aplicadas? Isolamento na própria cela, suspensão de direitos ou até mesmo aqui o RDD. E quando eu falo suspensão de direitos, os que de fato podem ser suspensos ou restringidos é o famoso COVT. COD de correspondência por escrito, que pode ser suspenso. VID é visita, né, que pode ser suspenso. E o TE, que é a proporção na distribuição do tempo, que também pode ser suspenso. Outro ponto que você também tem que levar para a sua prova é que a advertência, a repreensão, o isolamento e a suspensão ou restrição de direitos é aplicada pelo diretor. Já o RDD é aplicado pelo juiz, beleza? Então, finalizou isso daqui. Vamos lá para a nossa questão. Então, ele tinha indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Então, ele tinha uma falta grave. Então, qual que é a punição que pode aplicar ele? Falta grave pode ser punido com a restrição de direitos pelo juiz. Errado, pessoal. O juiz só aplica o RDD. B, falta média, errado. C, falta média, errado. D, falta grave e pode ser punido com isolamento na própria cela por ato motivado do diretor. Gabarito, letra D. Só poderia ser a nossa letra D. Beleza? Com isso aí a gente vai para a nossa questão de número 5. Ó, ele falou na E. Falta grave pode ser punido com repreensão? Errado. Questãozinha agora de número 5. Em determinado estabelecimento penitenciário do estado de Pernambuco, 3 presos, ó. Eduardo, Vitor e o Ricardo.
sem terem cometido qualquer falta disciplinar anteriormente e sem ter vivido qualquer circunstância agravante, cometeram as seguintes condutas. Olha só as condutas que eles cometeram. O Eduardo, tá? O Eduardo, ele descumpriu normas de visitação social. Isso daqui, pessoal, não é considerado uma falta grave. Ele apenas descumpriu as normas de visitação social. Vitor deixou de acatar as decisões superiores. E ele fala aqui no outro, ó, o Ricardo provocou o acidente de trabalho. Nessa situação hipotética, a sanção disciplinar de isolamento em local adequado é aplicável somente a... Vem cá. Pessoal, quem no caso aqui tem a possibilidade de receber a punição de isolamento na própria cela é quem comete uma falta grave. Sabe o que é que se considera uma falta grave? A pessoa, por exemplo, tentar fugir, a pessoa também ter instrumento capaz de ofender a integridade física de outra pessoa e também a conduta de... Volta aqui, ó. A conduta desse sujeito aqui, ó. No caso, ó, provocou acidente de trabalho. Se o Ricardo provocou acidente de trabalho, ele também está praticando uma falta grave. Também está praticando uma falta grave. Só que o que é que acontece nessa questão? Essa questão teve muito recurso porque alegaram que o Vitor, que deixou de acatar decisões superiores, também estaria cometendo falta grave. Bota aqui para mim. De fato, essa questão ela é um pouco polêmica, porque muitas pessoas mandaram recurso, dizendo que Vitor também deixou de acatar decisões superiores e por isso ele cometeu uma falta grave. Só que a questão, né, não deixou explícito se eram ordens legais ou até mesmo aí decisões ilegais. Então, a banca simplesmente não aceitou nenhum recurso e deixou como se apenas Ricardo tivesse cometido falta grave. Então, essa questão foi bem polêmica. Muita gente errou por conta dessa situação aí, ó. Falou que Vitor deixou de acatar decisões superiores. Realmente deixa um pouco de dúvida, mas na prática, a questão, ela só aceitou, o único gabarito que ela poderia ter aceitado é a letra E, que Ricardo cometeu falta grave porque provocou acidente de trabalho. A questão do Vitor, ela não aceitou qualquer tipo de recurso e é isso que a gente leva aí para a nossa prova. Mas leve em consideração que se o preso desrespeitar o policial penal, ele também pratica uma falta grave. Nesse caso aqui da questão, tá? É porque ela veio meio com dúvidas, trazendo conceitos que gerariam, né, uma dupla interpretação, mas na prática, se o preso desrespeitar o policial penal, pratica sim uma falta grave. Marcos, o que seria esse acidente de trabalho? Muito simples. Imagine que o preso, ele trabalha na cozinha do estabelecimento. Imagine que você quer uma faca. Ele trabalha cortando carne. Se esse preso trabalha cortando carne, a cada 3 dias de trabalho, abate 1 dia na pena dele. Isso é lógico. Só que, se esse preso, porventura, ele se acidentar e ele ficar internado, ele continua a receber a sua remuneração. Ele continua a receber a sua remissão de pena. Aí imagina que o preso tem a brilhante ideia. Eu vou pegar minha faca, vou cortar meu braço para eu ficar internado e continuar recebendo remissão e remuneração sem fazer nada. Olha a brilhante ideia burra, né, que o preso teve. Se ele fizer isso, ele vai estar pegando uma falta grave. Então foi no caso aí do Ricardo, que provocou o acidente de trabalho de forma dolosa e vai pegar aqui uma punição de isolamento na própria cela. Volta aqui, gabarito aqui, só poderia estar a letra E. A do Vitor, a banca não considerou como desrespeito, beleza? Vamos lá? Vamos lá. Sexta questão. Joaquim, né, ele foi condenado a 8 anos de pena privativa de liberdade pelo cometimento do crime de homicídio. Em regime inicial fechado, uma vez iniciada a execução penal, Joaquim pretendia ostentar bom comportamento a fim de executar atividades laborativas e educacionais no cárcere. Nesse sentido, assinale a opção incorreta à luz dos ditames da nossa lei de execução penal. E aí, pessoal, ele quer saber a incorreta. Vamos lá. A. Durante o regime fechado, Joaquim poderá ser beneficiado por trabalho externo em serviço ou obras públicas, realizados por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidade privada, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Correto? Volta aqui. Pessoal, quando a pessoa é privada de liberdade e ela está dentro do estabelecimento, ela tem a possibilidade de trabalhar. Ela pode fazer esse trabalho e esse trabalho não é com o objetivo de fazer uma escravidão, com o objetivo de trazer um sofrimento à pessoa, um trabalho forçado. Não. Esse trabalho ele tem 2 finalidades: produtiva
e também educativa. Esse trabalho, tá, que vai ser cedido a essa pessoa não é gratuito. Essa pessoa vai receber uma remuneração não inferior a 3/4 do salário mínimo. E esse trabalho aí tem o principal objetivo de trazer a ressocialização dessa pessoa privada de liberdade. E no trabalho da pessoa, a cada 3 dias que ele trabalhar, vai abater 1 dia na sua pena. E sobre o trabalho, tem 2. Tem tanto o trabalho externo, como também o trabalho interno. Trabalho externo, trabalha lá em uma obra pública, lá longe. Trabalho interno, trabalha dentro do estabelecimento. O preso trabalha com solda, trabalha pintando a parede, trabalha fazendo algum muro, alguma coisa dentro da unidade. É o trabalho interno. Em ambos os casos, o preso vai ganhar remissão de pena. Então, volta aqui. Por isso que a A, ela está correta. Vamos agora ver aqui a letra B. Ver se é esse, né, o nosso gabarito. Bora lá? Durante o regime fechado e semiaberto, Joaquim poderá obter remissão de pena pelo estudo, na ordem de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas no mínimo em 2 dias. Completamente errado, completamente errado. Volta aqui para mim. Olha só, pessoal. Quando a pessoa está privada de liberdade, ela tem a possibilidade de ganhar uma coisa chamada remissão de pena. Vem cá. Max, o que é a remissão de pena? O que é a remissão de pena? É um abatimento. Abatimento. Esse abatimento ele pode ser pelo trabalho, pode ser pelo trabalho, pode ser pelo estudo e também pode ser pela leitura. Leitura. Beleza, Max? Como é que funciona? Pelo trabalho. A cada 3 dias que o preso trabalha, abate 1 dia na sua pena. O estudo. A cada 12 horas que o preso estuda, abate 1 dia na sua pena. Ou seja, a cada 12 horas que o preso estuda, vai abater 1 dia na sua pena. Max, o preso pode estudar 12 horas por dia, que nem um tarado, ficar lá estudando loucamente. Porque se um concurseiro fosse preso, a primeira coisa que ele ia fazer era isso, estudar que nem um louco. Ia bater a sua pena ali pela metade em pouco tempo. Não, pessoal, não pode. O preso não pode estudar 12 horas por dia. Essas 12 horas, ela tem que ser dividida no mínimo. Dividida no mínimo em 3 dias. Tem que ser dividida no mínimo em 3 dias. Então, imagina lá, o cara estuda 4 horas na segunda, 4 horas na terça, 4 horas na quarta-feira. Tudo totaliza 12 horas, né? Que ela foi dividida no mínimo em 3 dias e abate 1 dia da pena. Outra coisa sobre o estudo é que se ele concluir ensino fundamental, médio, até mesmo ensino superior, vai poder ter aí um aumento de 1/3 na remissão pelo estudo. Max, sobre a leitura? Sobre a leitura, qual é o quantitativo, tá? Que a gente tem aqui sobre a leitura. O quantitativo é o seguinte, pessoal. Vai ser 1 livro por mês. 1 livro por mês. E a cada livro por mês vai abater 4 dias. O preso recebe 1 livro por mês. Aí vai lá, faz o resumo, faz a prova. Se ele for aprovado, ele ganha 4 dias de remissão. Então tem um projeto muito bacana aqui no estado do Ceará, que é o projeto Livro Aberto, que destina livros às pessoas privadas de liberdade. Então o preso, como é 1 livro por mês e cada livro abate 4 dias, tem a possibilidade de abater 48 dias ao ano. Então essas são as chamadas remissões de pena, beleza? Então volta aqui. Por isso que o gabarito da nossa questão só poderia ser a nossa letra B. Show? Então bora lá. Como esse aqui está errado, de cara já é esse o nosso gabarito. Vamos lá. C. Durante o regime fechado e semiaberto, Joaquim poderá obter a remissão da pena pelo estudo, na ordem de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Também está corretíssimo, beleza? Vamos ver aqui a D. No regime semiaberto, Joaquim poderá exercer trabalho externo, bem como frequentar ensino superior fora do estabelecimento prisional. Também está corretíssimo. E aí? Ao longo da execução penal, qualquer trabalho desempenhado por Joaquim deverá ser sempre remunerado, sendo garantidos os benefícios da Previdência Social. Com certeza, ó, remuneração não inferior a 3/4 do salário mínimo. Beleza? Vamos lá agora para a nossa próxima questão. Questãozinha de número 7. Questãozinha número 7. Vamos lá. 7ª questão.
Aquele que possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrerá nas mesmas penas dos delitos dele. E aí, pessoal, ele quer saber qual é o delito aí que vai incorrer quem praticar esse tipo de conduta. Qual que é o nosso gabarito? Volta aqui para mim. Pessoal, a gente tem aqui o nosso Estatuto do Desarmamento. E você precisa ter alguns conceitos que são importantes. Primeiro, a gente tem um conceito de posse ilegal de arma de fogo. É quando você tem uma arma de fogo de forma irregular no interior da sua residência ou do seu local de trabalho, desde que você seja o titular ou responsável legal. Então você está na sua casa, você foi lá na feira, comprou uma arma e deixou na sua gaveta. Você pode responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo. Você botou essa arma na cintura, começou a andar com ela na rua, você pode responder pelo crime de porte, ou seja, transportar a arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo. Agora veja só, a gente tem 3 tipos de armas de fogo. A gente tem as armas de fogo de uso permitido, as de uso restrito e as de uso proibido. As de uso permitido são as mais leves, são as que são cedidas à população de modo geral. Já as de uso restrito, elas são restritas a determinadas pessoas. Exemplo, as Forças Armadas. Tem muitas armas que são restritas à sociedade. Agora, as de uso proibido, elas não podem ser cedidas a ninguém. É uma arma química, é uma arma nuclear, é uma arma dissimulada. Imagina aí, ó, uma caneta que atira. Eu tiro aqui a tampa, miro para você e atiro. Isso daqui seria uma arma dissimulada. Seria uma arma proibida no nosso território nacional. Então, grava a diferença entre posse e porte e a diferença entre permitida, restrita e proibida. Porque agora você precisa entender a formação. Até porque é diferente. Olha só. A gente tem lá no nosso artigo 12, o artigo 12, ele vai ter um crime. O artigo 14 vai ser outro crime. E o artigo 16 vai ser outro crime. Quais são os crimes aqui que a gente tem? Lá no nosso artigo 12, a gente tem a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Já que no 14, a gente tem o porte. Então, lá no 12, é a pessoa que tem a arma permitida, ó, permitida, de forma irregular na sua casa. Já no 14, é o cara que transporta uma arma de fogo de uso permitida, aquela arma mais leve. Já no 16, tanto faz se é porte ou posse ou porte, ele vai responder pelo mesmo delito se for, no caso aqui, a de uso restrito. Imagina aí, ó, aquela restrita às Forças Armadas. Beleza. Só que lá no nosso artigo 16, ele também vai trazer a seguinte situação. A gente tem as condutas, ó, equiparadas. Ó. O artigo 16, ele traz, lá no seu parágrafo 1º, que são as condutas equiparadas. Ou seja, são condutas que, se você cometer elas, você vai responder pelo mesmo crime de quem comete o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Max, quais são essas condutas equiparadas? Por exemplo, se você suprimir, ou seja, você retirou ou alterou a marca, a numeração da arma, você tirou a numeração da arma, não tem mais como identificar essa arma de fogo. Você modificou as características da arma, você modificou as características. Você empregou artefato explosivo. Ó. Olha só, artefato explosivo. Tem várias situações aqui que serão condutas equiparadas. Exemplo, você recarregou arma, vendeu arma a criança ou adolescente. São várias condutas equiparadas. Então, são várias aqui, ó, etc. Mas o foco da nossa aula é esse daqui, ó, o artefato explosivo, que no caso vai se encaixar na mesma situação de quem tem a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. E o interessante é saber também que bem aqui, ó, no parágrafo 2º do nosso artigo 16, peraí, botar aqui a canetinha preta para ficar no padrão. Bem aqui no parágrafo 2º, vai ter a situação da arma de fogo de uso proibida, que vai ser uma pena muito diferente, tá? É uma situação muito diferente. É tanto que tem uma natureza aqui, ó, hedionda. É a única que tem uma natureza hedionda. A única que tem uma natureza hedionda, beleza? Então, volta aqui para a nossa questão.
Aquele possuidor tiver ou empregar artefato explosivo ou incendiário, incorrerá na mesma pena do delito de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Lembrando também, pessoal, que granada de gás lacrimogênio, ou granada de gás lacrimogênio, ou pimenta, granada de pimenta, não se encaixa, né? Não se encaixa ao delito previsto aí no 16. Não se encaixa ao delito previsto no artefato explosivo, tá? Então, se falou de lacrimogênio ou granada de pimenta, não vai se adequar ao artefato explosivo, beleza? Isso daí de acordo com a jurisprudência. Então, o gabarito só poderia ser a nossa letra B. Questãozinha aí de número 8. Vamos lá. Marcos foi flagrado por policiais quando trazia consigo, no interior de uma mochila, 13 sementes da planta cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha. O cara estava trazendo maconha aí na sua mochila. Ocasião em que ele admitiu que pretendia semeá-las para posteriormente colher a planta e consumir a droga. Então ele estava trazendo o que, pessoal? Ele estava trazendo a semente, tá? É importante deixar bem claro que era a semente. Beleza? Apreendida e periciadas as sementes, restou demonstrado que elas não continham, né, a substância psicoativa proibida encontrada na planta, que é o THC. Diante do caso narrado, a correta adequação típica do fato, à luz do ordenamento jurídico penal, e aí, pessoal, qual que vai ser a correta adequação? Fato típico, tráfico de drogas, porte de drogas para consumo pessoal, tráfico de drogas na forma típica e equiparada. Pessoal, de acordo com o nosso STJ, importar pequena quantia de semente de maconha, é a semente, tá, pessoal? A semente de maconha, isso daqui é de acordo com o nosso STJ. É considerado conduta atípica. Conduta aí, ó, atípica. Então, não vai ser considerado crime. Então, Max, no caso aqui, né, a planta que ele não estava levando a planta, estava levando as sementes. No caso aqui, importar pequena quantidade de semente vai ser considerada conduta atípica. Então, no caso, ó, não há crime. Qual o gabarito, então? Gabarito só poderia ser a nossa letra A. Volta aqui para mim. Olha só, pessoal, muita gente acabou errando essa questão porque achava que era a pena, né, o crime daquele nosso artigo 28, que era ter drogas ali para consumo pessoal, portar, trazer consigo, adquirir, em depósito, transportar drogas para consumo pessoal. Não. Pequena quantidade de semente de maconha, de acordo com o STJ, é considerada aí um fato atípico. Mas veja bem, caso a questão cobrasse sobre o artigo 28, você precisa ter ele na ponta da língua. Até porque ele cai bastante em prova e você não pode perder nenhuma questão sobre o artigo 28. Então quer dizer, Max, que a pessoa que tem drogas para consumo pessoal, ela pratica crime? Sim, pratica crime, até porque não foi descaracterizado o crime. Foi desfigurado, né, uma penalidade de privação de liberdade, mas existem outras penas que podem ser aplicadas. Então quer dizer, Max, que lá no artigo 28, eu tenho porte de drogas para consumo pessoal. Porte de drogas para consumo pessoal. Max, continua sendo crime? Sim, continua sendo crime, até porque está tipificado lá no nosso artigo 28. Só que não vai existir a pena privativa de liberdade. Existiu aqui medidas penais e processuais alternativas do que a privação de liberdade. Então, Max, qual é o bizu para eu levar para a prova? Sempre que falar do artigo 28, lembrando que quem está com pequena quantidade de semente não responde pelo 28. Aqui é só uma observação para caso caia na sua prova. Sempre que você vê uma pessoa que está com drogas, sabe o que você vai falar? Você vai dar um grito. Você vai falar assim, ó, chama a PM.
olha só, ele tá com drogas, chama a PM, você vai dar um grito bem forte. Chama a PM. Por quê? Porque quem está portando drogas para consumo pessoal, a sanção, ou seja, a punição, não vai ser de pena de privação de liberdade. A sanção vai ser você chamar a PM. Max, e a PM vai fazer o quê? A PM vai matricular essa pessoa no PROERD para essa pessoa nunca mais usar drogas. Vai matricular ela, depois você pesquisa aí, ó, o PROERD é um programa bem bacana para a pessoa nunca mais usar drogas na vida. Max, por que toda vez que você vê a pessoa, você vai chamar a PM? Você chama a PM. A PM vai lá e vai matricular a pessoa no PROERD. Porque quem porta drogas para consumo pessoal está sujeito, né, às penas de advertência, também vai estar sujeito aí, ó, a pena de prestação de serviço à comunidade, prestação de serviço à comunidade, e também, ó, medida de comparecimento a programa ou até mesmo aí curso educativo. Então, é medida educativa de comparecimento a programa ou até mesmo aí o curso educativo. Então, a sanção para quem porta drogas para consumo pessoal, você chama a PM, beleza? Então, com esse bizu aí, você consegue matar muitas questões de prova. Bora lá? Volta aqui. E lembrando, tá, pessoal, que a semente, ela não é configurada até porque ela não tem um princípio ativo, ela não tem a capacidade de determinar a dependência física ou até mesmo psíquica. Gabarito letra A, beleza? Bora lá para a próxima. Vamos lá, questão de número 9. Não é por si só considerado crime hediondo ou equiparado, segundo a legislação brasileira. Vamos lá. A. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. Pessoal, isso daqui é sim considerado hediondo, como eu falei para vocês. Tem a natureza hedionda. Aquela pessoa que tem uma arma dissimulada, uma arma nuclear, é sim considerado hediondo. A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra integrantes do sistema prisional no exercício da função. Também é considerado hediondo, de acordo com a Lei 8.072. Tá, passou não o slide? Aqui não passou, não. Não, aqui passou, quer dizer. Volta aqui. Tá passando não o slide? Tá passando não? Tenta ajeitar aí, então. Manda aí. Show, voltou? Ó, pessoal, tudo de novo aqui, ó, na questão de número 9. Questão de número 9. Olha só. Não é, por si só, considerado crime hediondo ou equiparado, segundo a legislação brasileira. Ele quer saber sobre a Lei 8.072. O crime de posse ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. Isso daqui, pessoal, tem natureza hedionda. Como eu falei, o cara tiver uma arma nuclear, uma caneta que atira, é sim considerado hediondo. B. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra integrante do sistema prisional no exercício de sua função. Também é considerado hediondo. O crime de organização criminosa. Errado. O crime de organização criminosa, por si só, ele não é considerado hediondo. Olha só, o cerne da questão foi a expressão por si só, pois o crime de crime por si só ele não é hediondo, porém, ele vai ser hediondo, né, quando praticado com o objetivo de praticar crimes hediondos ou equiparados. Então, volta aqui. A pessoa integrar uma organização criminosa por si só não vai ser hediondo. Agora, se ele integrar uma organização criminosa para praticar crimes hediondos ou equiparados, aí sim, aquele delito que ele está cometendo de organização criminosa será hediondo. Basicamente é o seguinte, imaginei, o cara está integrando uma organização criminosa para poder praticar o tráfico de drogas, ou seja, um crime equiparado a hediondo, para poder praticar o genocídio, para poder praticar outros crimes que estão previstos na Lei 8.072. Se ele fizer isso, a sua organização criminosa terá também caráter hediondo, mas a ORCRIM por si só não tem caráter hediondo. Então, de acordo com a nossa Lei 8.072, a C será a nossa questão errada. E lembrando também que, se o crime for considerado hediondo, ele tem várias consequências penais. Primeira coisa que vai aplicar aqui, ó. Se o crime é hediondo, não vai se aplicar o FIGA, ou seja, não se aplica o FIGA. Marcos, o que seria esse FIGA? Olha só, como a gente está falando de delitos hediondos, é importante você saber que, se o delito é hediondo, não vai se aplicar o FIGA. Olha só, se o delito é hediondo, não vai se aplicar o FIGA. Ou seja, Lei 8.072, ó,
que é a lei dos crimes hediondos. Não se aplica, não, aplica o FIGA. Marcos, o que seria o FIGA? Ou seja, não vai se aplicar fiança, induto, graça e anistia. Não se aplica fiança, indulto, graça e anistia. Mas se aplica a liberdade provisória, desde que sem o pagamento da fiança. Essa é a consequência para a hediondez do delito. Então, o gabarito aqui só poderia ser a nossa letra C. E a D, Max? A tentativa de furto qualificado pelo emprego de explosivo é sim considerada hediondo. E o roubo praticado por um agente com uma arma de fogo de uso permitido também hediondez. Beleza? Gabarito letra C. Vamos agora para a nossa questão de número 10. De acordo com a Lei Complementar 258 de 2021, né? 2021, no caso aqui, errou a data, mas é 2021. Considera-se legítima defesa. E aí, pessoal, o que é a legítima defesa? O revide moderado e proporcional à agressão ou iminência de agressão moral ou física, que atinja... Opa, o slide apareceu não? Volta aqui para mim, então. Travou novamente aqui o slide. Bora, Madison, me ajude. Slide. Pessoal, enquanto não passa o slide, deixa eu bater um papo aqui com vocês. A gente está falando aqui de uma lei complementar, que é a Lei 258 de 2021. Que lei é essa, Max? Pessoal, aqui é a lei, né, que vai nortear os seus deveres, as punições que vão ser aplicadas ao servidor policial penal. Ela vai nortear aqui as diretrizes, o que você precisa fazer no seu serviço público para você ter uma conduta ética, uma conduta moral. Então, o RDD, a Lei Complementar 258, ela é muito importante. Se você praticar qualquer irregularidade, você pode ser punido. Lembra que eu te falei que o preso pode ter uma falta leve, média e uma falta grave? E o preso pode receber uma punição, que é a advertência, a repreensão, o isolamento na própria cela, suspensão ou restrição de direitos, o RDD. Lembra que eu te falei isso daí do preso? Pois é. Com o policial penal é um pouco diferente, mas é na mesma sintonia. O policial penal, se ele desrespeitar, ele pode estar praticando uma falta de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau e de 4º grau. Quando eu vou apurar a responsabilidade do policial penal, se é de 1º grau, 2º grau, 3º grau ou 4º grau, ele também vai receber uma punição. Max, que punição é essa que pode ser aplicada ao policial penal? Eu tenho aqui no caso a repreensão, a demissão a bem do serviço público, a cassação da aposentadoria, ou até mesmo aí da disponibilidade, e eu também tenho aqui a questão da suspensão. Ou seja, você que está me assistindo, se você não desempenhar as suas funções corretamente, você vai poder ser punido. Só que existe também a legítima defesa e também existe aí o estado de necessidade, que são excludentes da sua responsabilidade administrativa. Imagine aí que o suposto policial penal está respondendo porque ele acabou agredindo uma pessoa privada de liberdade. Mas depois foi comprovado que ele agrediu para poder agir em legítima defesa. Eu posso ter a excludente da responsabilidade administrativa. Assim como também o estado de necessidade pode excluir a responsabilidade. O que nunca vai ser excluído é a questão do excesso. Se o policial penal, ele se exceder, ele vai acabar respondendo pelo excesso, beleza? Mas grave sempre que o policial penal que vacilar, ele vai ter punições aplicadas a ele. Então, com isso, tá? A gente entra nessa questão aí da nossa lei complementar 258 de 2021. Já tá rodando aí o slide? Volta aí. Olha aí, deu certo? Deu? A questão número 10. Deu certo? Deu não? Volta aqui para mim. Volta aqui para mim que a questão do slide 10 vai dar certo, viu? Enquanto tá ajeitando aqui o slide, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho, ó. Tiago, o Max ficou bonito. Lá ele. Que é isso, Tiago? Me ajude. O Max ficou bonito. Me ajude. Show. Show. Alguma dúvida aqui, pessoal? Enquanto tá ajeitando aqui o slide, eu já tiro a dúvida de vocês. Ó. Beleza? Colegas de trabalho ou patrimônio da instituição administrativa a que servir. Com certeza, viu? Ó, se imaginei que o preso está fazendo uma rebelião, o preso está quebrando tudo. Aí você vai lá, né? Você tem uma calibre 12 com munição de elastômero, né? Que é uma munição menos letal. Aí você pega a sua calibre 12 e senta o dedo, atira no preso para poder cessar aquela rebelião. O preso está quebrando tudo. Ele está atingindo o patrimônio da unidade. Aí você foi lá e atirou no preso.
você está agindo aí, tá? Em defesa do patrimônio. Então, também existe a possibilidade de você ter a exclusão da sua responsabilidade. A única coisa que não vai ser excluída é se tiver o excesso. Imagina aí, o preso está fazendo uma rebelião, está quebrando tudo, você deu um tiro na perna dele, o preso caiu, aí você chegou perto dele e deu mais 5 tiros nele. Aí não dá. Aí você vai responder administrativamente e você vai pegar uma punição, beleza? Beleza? Bora lá. Deu certo aí? Tá dando certo? Show. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Dando certo? Deu, né? Então, pessoal, sobre a responsabilidade administrativa, é isso, tá? Você pode ter uma falta de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau ou até mesmo aí de quarto grau. Então, o RDD, ele é importante para a sua rotina. Lá no seu artigo 6º do RDD, vai ter vários deveres que são aplicados ao policial penal. Assim como também, né, vai ter várias atribuições. Vai ter a atribuição de escolta, atribuição de assistência à pessoa privada de liberdade, a atribuição de atendimento, orientação, guarda. Tudo isso você tem que seguir, porque é a atribuição sua como policial penal. Caso você descumpra, você pode estar respondendo aí administrativamente. Então, vou apagar aqui o quadro, ó. Enquanto está agitando aí, eu vou apagar aqui e já fazer o nosso esquema da responsabilidade administrativa do nosso RDD. Então, quer dizer, Max, que tanto o preso como o policial penal, eles estão sujeitos a serem punidos? Sim, logicamente que são em situações diferentes, são leis diferentes, mas é na mesma pegada. Dentro da penitenciária, tanto o policial como o preso estão sujeitos a serem punidos, então por isso devem ter um comportamento ético, até porque se trata de um serviço público, onde o que deve prevalecer é a ética e a moral. E sobre o policial penal, que é a nossa lei específica, Lei Complementar 258, a gente tem a seguinte situação. A gente tem um dever, você tem um dever de fazer escolta, custodiar a pessoa privada de liberdade, você tem vários deveres que você deve cumprir, assistência. Então, se você descumprir esse dever, você pode estar praticando uma transgressão. Transgressão. Max, que transgressão é essa? A transgressão, ela pode ser de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau e de quarto grau. As de quarto grau são as mais graves de todas. Imaginei, o cara cometeu um crime dentro do estabelecimento, o cara se corrompeu, o cara torturou um preso. As de quarto grau são as piores. As de terceiro grau também são ruins. As de primeiro e segundo grau são mais aplicadas à rotina. Imagina aí, o cara chega atrasado habitualmente. São coisas relacionadas à rotina. Depois da transgressão, eu vou ter que a apuração da responsabilidade. Max, como é que vai ser essa apuração da responsabilidade? Pessoal, eu posso ter uma investigação preliminar, uma sindicância ou até mesmo aí o PAD. Então, eu posso ter uma investigação preliminar, preliminar. Eu posso ter aqui, ó, a questão da sindicância, ou até mesmo aqui a questão do PAD. Lembrando que a investigação preliminar e a sindicância, elas podem tramitar na SAP, né? Podem tramitar na SAP por ordem aí do controlador geral. Então, a investigação preliminar e a sindicância, elas podem tramitar na SAP, por ordem aí do controlador. E o PAD, Max, a quem vai incumprir o PAD? Prioritariamente aí, ó, a CGD. Então, Max, quer dizer que eu posso pegar um PAD lá na CGD se eu praticar uma transgressão, por exemplo, de quarto grau? Sim. Aí depois que tiver a apuração da responsabilidade, você vai ter aqui a questão da sanção, que é a punição que pode ser aplicada ao policial penal. Max, quais as punições que podem ser aplicadas ao policial penal? Aí aqui você pega o bizu. É o bizu do ré, DM2, K, SUS. Max, que diabo de bizu feio é esse? Ré, DM2, K, SUS. É o bizu que vai salvar a tua vida na hora da prova. Porque você que transgrediu um dever, teve a apuração da responsabilidade e teve a aplicação de uma sanção, você pode pegar essas seguintes punições. Ó. Ré, aí você bota DM. Max, por que é DM2? Porque tem duas DM. Então tem um DM1
e o DM2. E o sus. Olha só. Ré, DM2, K, sus. Repreensão, ó. Repreensão. Demissão. O outro D, ou seja, DM2, ó, é demissão a bem do serviço. Demissão a bem do serviço. A bem do serviço público. A cassação, ó, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. E a suspensão. Então, são essas as punições que podem ser aplicadas ao servidor. Repreensão, demissão a bem do serviço público, cassação e a suspensão, beleza? Então, vamos lá, ó. O revide moderado e proporcional à agressão ou à iminência de agressão, moral ou física, que atinge ou visa atingir o servidor, seus superiores hierárquicos, colegas de trabalho ou patrimônio da instituição administrativa a quem servir. Esse daqui, de fato, é a legítima defesa, beleza? B, o agente público cuja conduta se revela indispensável. Não, pessoal, existe uma diferença. Ó. Tem a legítima defesa. Tá arriscado aparecer não? Então, deixa aqui o slide. Tem a legítima defesa e tem aí o estado de necessidade. No caso aqui, esse é o conceito, tá? Quando fala aqui de urgência administrativa, é estado de necessidade. Show? Volta aqui para a questão de número 11. Já que o gabarito dá 10, né? De cara já é a nossa letra A. Questão de número 11. De acordo com a Lei Complementar 258 de 2021, marque a alternativa que configura a transgressão de quarto grau. Marcos, como é que eu vou saber a que configura a questão de quarto grau? Volta aqui. Pessoal, as de quarto grau, elas estão lá no nosso artigo 11, ó. Artigo 11. Mais precisamente, lá no nosso artigo 11 vai ter as infrações de quarto grau. Lá na do 10 vai ter as do terceiro, lá da do 9, depois a do 8 vai ter as de primeiro, e assim você vai vendo todas as transgressões. Então você precisa entender a gravidade da situação das de quarto grau, porque quanto maior a gravidade, maior a punição. Exemplo, na de quarto grau, o policial pode ser demitido a bem do serviço público. Existe sim essa possibilidade. Então, volta aqui, ó. Ele quer saber quais são as de quarto grau. Vamos lá. A. Fazer uso em serviço ou uniformizado de substância que acarrete a dependência física ou psíquica. Errado, pessoal. Aqui é uma infração de terceiro grau. B. Agredir fisicamente em serviço, servidor ou particular, salvo em legítima defesa. Errado, pessoal. Isso daqui é de terceiro grau também. C. Dar, vender, ceder, alugar, emprestar cédula de identidade, distintivo funcional, peças de uniformes ou equipamentos novos ou usados. Também é de terceiro grau. E a D4. Traficar substância que determine dependência física ou psíquica, gabarito letra D. Ou seja, pessoal, a pessoa que traficar, a pessoa que praticar tortura, a pessoa que praticar a corrupção, a pessoa que revelar dolosamente segredo, tudo isso é infração de quarto grau. E você pode até mesmo ser demitido a bem do serviço público. Beleza? 12, questão de número 12. Vamos lá. Segundo o entendimento que prevalece na jurisprudência, o reconhecimento judicial da prática da falta disciplinar grave gera o seguinte efeito em relação à contagem do estágio da progressão e do livramento condicional. A. Interrompe a contagem do estágio da progressão e de livramento condicional. Não interrompe, não interrompe. E aí, Marcos, como é que eu faço para matar este tipo de questão? Muito simples. Vem aqui para mim. Existem duas situações. Existe a situação do livramento condicional e existe a situação da progressão de regime. E você vai conseguir matar essa questão só com esse bizu. Ó, a falta grave, ela tem dois reflexos. A falta grave. Você vai decorar o seguinte, ó. A falta grave não interrompe o leak, não interrompe o leak, mas a falta grave, ela interrompe a chamada progressão. Então, vamos lá.
Max, por que você está dizendo que a falta grave ela não interrompe o leak? Ela não interrompe o requisito objetivo para que o preso tenha o livramento, ó, livramento condicional, o induto, ou até mesmo aqui a comutação de pena. Então, a falta grave ela não vai interromper o requisito objetivo para que o preso tenha o livramento condicional, o indulto e a comutação de pena. Até porque o requisito subjetivo, ele existe. Se o preso ele cometeu uma falta grave, ele só vai perder esses benefícios por conta do requisito subjetivo. Mas o requisito objetivo, ele de forma alguma será afetado. O objetivo, que é o tempo, tá? Ele de forma alguma será afetado. Por isso que a falta grave, ela não interrompe o leak. Não interrompe o requisito objetivo para obter livramento, indulto e comutação de pena. Max, agora a falta grave interrompe a progressão. Com certeza, a falta grave, ela interrompe a progressão. É tanto que vai começar o novo cálculo em cima da pena remanescente. Então, basicamente é o seguinte, ó. Tá cumprindo aqui a pena. Aí tem que cumprir até aqui, ó. Até aqui para poder progredir. Então, o preso está cumprindo isso tudo. Aí tem que cumprir até aqui para poder progredir. Quando está chegando perto da progressão, ele comete uma falta grave. Sabe o que é que vai acontecer? Vai interromper, ó. Isso daqui tudo ele já cumpriu, né? Aí bem aqui ele ia progredir. Aí interrompe e começa o cálculo tudo de novo, ó. Começa o cálculo tudo de novo em cima da pena remanescente. Imagina que ele tinha que cumprir 50%. Antes ele tinha cumprido. Aí chegou bem pertinho, vacilou, praticou uma falta grave, vai interromper e é um novo cálculo em cima da pena remanescente. Já aqui na chamada livramento condicional, não tem essa interrupção de começar a contar tudo de novo. Não vai conseguir contar tudo de novo. A única coisa que vai impedir o preso de obter o benefício é o comportamento adequado. Mas quer um bizu de prova para você matar? Grave isso daqui, ó. Falta grave não interrompe o leak. Falta grave interrompe a progressão. Com isso daqui, você mata qualquer questão de prova. Quer ver? Ó, volta só. A falta grave, ela interrompe a contagem da progressão e do livramento condicional? Errado. Não interrompe a contagem dos estágios da progressão? Errado. Interrompe a contagem do estágio da progressão, porém não a do livramento condicional. Com certeza. Não interrompe o leak. Ou seja, livramento, indulto e comutação de pena. Gabarito, letra C. D, ó, não interrompe a contagem do estágio. Errado, pessoal. Interrompe sim. Show? Questão de número 13. A autorização da saída temporária é benefício previsto nos artigos 122 das seguintes, da Lei de Execução Penal, com o objetivo de permitir o preso que cumpre pena em regime semiaberto visitar a família, estudar na comarca do juízo da execução e participar de atividades que concorram, né, para o retorno ao convívio social. Aplicável ao condenado que não tenha praticado o crime hediondo com resultado de morte, sobre esse tema é correto afirmar que... E aí, pessoal, ele quer saber sobre a saída temporária. A. O benefício depende de ato do preso ser precedida de decisão judicial motivada e individualizada. Não, pessoal, não existe aí essa necessidade, tá? Vai existir um calendário prévio e esse calendário prévio deve ser cumprido. B. O benefício depende de ato motivado. Travou? Show, travou. Não voltou? Bota aí pra mim, ó. Botou? Dá pra ajeitar aí, rapidão? Show. Acho que é a internet, né? E aí, pessoal, deu um probleminha aqui, ó, mas eu vou explicar pra vocês do assunto que a gente está falando. Que, no caso, é a saída temporária. Marcos, o que seria essa saída temporária? É uma autorização, uma hipótese que o preso tem de sair do estabelecimento prisional. É a chamada autorização de saída. Então, Marcos, quer dizer que o preso pode sair do estabelecimento prisional? Pode. Ele pode sair em duas situações. Eu tenho a chamada permissão de saída e eu tenho a chamada saída temporária. São duas situações totalmente diferentes. Em uma, eu tenho aqui o preso que está triste. O preso está triste, ó, a lágrimazinha do olho. Aqui é o preso triste. E em outra, o preso está feliz. Aqui, ó, o preso está feliz. Aqui o preso está feliz.
Beleza? Então, são duas situações totalmente diferentes. Max, quando é que a pessoa privada de liberdade, ela estará triste? É no chamado, pessoal, permissão de saída. Permissão de saída. Max, quando é que a pessoa vai estar feliz? Na saída temporária. Max, por que aqui o preso vai estar triste? Porque aqui, pessoal, o bizu é o bizu do PDF. Ou seja, a permissão é por conta de doença ou falecimento. Aqui, pessoal, quem autoriza é o diretor. É o diretor do estabelecimento prisional. Então, quer dizer, Max, que o diretor do presídio vai autorizar o preso a sair do estabelecimento porque ele está necessitando de um tratamento médico, ou alguém de sua família está acometido de uma doença grave, ou até mesmo aí, a pessoa da sua família, né? Cônjuge, companheiro, descendente, irmão, faleceu, e esse preso quer ir ao sepultamento. Então, aqui, são coisas ruins para a pessoa privada de liberdade, tanto que aqui o preso está triste. Já a saída temporária, ela é uma coisa muito boa, ela é uma coisa excelente. Aqui, pessoal, é o chamado VEA. Então, esse aqui, ó, é o chamado PDF, ó, PDF. Aqui vai ser o chamado VEA. Max, por que aqui é o VEA? O VEA. Porque aqui, pessoal, o preso vai sair para poder visitar a família. Ele vai sair para poder fazer alguma atividade em relação à educação. Ou até mesmo aqui, alguma atividade de retorno ao convívio social. Exemplo, o preso vai sair para ir para o casamento de sua filha, para ir para a formatura do seu filho. E quando eu falo da saída temporária, existem os prazos. Primeiro, que aqui não é para todo mundo, tá, pessoal? Aqui é para o preso em regime semiaberto. Ó. Vou até colocar aqui. Aqui é para o preso em regime semiaberto. E aqui quem autoriza é o juiz. Mas vamos lá. Max, para o preso conseguir isso daqui, ele precisa do quê? Primeiro, ele precisa ter um bom comportamento. E ele também precisa cumprir, pelo menos, tá? 1/6, se ele for primário. 1/6 se for primário. E 1/4 se ele for reincidente. Ele precisa cumprir isso daqui para poder obter o benefício. Max, quando esse preso sai, qual é o máximo de tempo que ele pode ficar lá fora? Pessoal, ele pode ficar no máximo, por 7 dias, tá? 7 dias. Esse preso ele pode sair 5 vezes ao ano, vezes 5 ao ano. Max, qual é o intervalo entre uma saída e outra? O intervalo entre uma saída e outra é o intervalo de 45 dias. Então, esse preso, ele pode sair no máximo 7 dias, o máximo que ele pode ficar lá, 5 vezes ao ano e um intervalo de 45 dias entre uma saída e outra. Lembrando que, se esse preso ele não usufruir do seu benefício de ficar no máximo 7 dias e ele tiver saídas de curta duração, imagina, o cara ficou 2 dias, depois ficou 3, depois ficou 2, ou seja, teve saídas de curta duração. Tem a possibilidade dele compensar isso. Ele sai mais vezes durante um ano. Então, esse 5 vezes ao ano aqui, ó, pode ser aumentado, tá? Para poder compensar as saídas de curta duração. Mas no máximo, o máximo de tempo que ele pode sair no ano todo é 35 dias. É como se estivesse utilizando tudo. Tipo, se ele sair 7 vezes, se ele sair no caso aqui, ó, 7 dias no máximo, sempre que ele sair nas 5 vezes, ele vai estar saindo 35 dias. Isso daí também pode ser utilizado como um parâmetro para ele poder ter saídas de curta duração, por mais que ele saia mais do que 5 vezes ao ano, mas jamais pode ultrapassar os 35. Basicamente, para você não confundir, o preso jamais pode ultrapassar o limite de 35 dias. O limite será de 35 dias. E a jurisprudência afirma que ele pode sair mais do que 5 vezes ao ano, quando tiver saídas de curta duração e ele precise compensar. Então, volta aqui para o slide. Dá certo aí agora? Ó, a letra B. Deu certo? Riscou? Dá para ler a letra B? Show, pessoal. Então, B. O benefício depende do ato motivado do juiz da execução, ouvido do Ministério Público e a administração penitenciária.
desde que o preso tenha comportamento adequado e tenha cumprido no mínimo 1/6 da pena se for primário e 1/4 se for reincidência e haja compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Então o AB de cara já é o nosso gabarito, beleza? Vamos lá agora para a questão de número 14, que é para a gente continuar o nosso estudo. Tá aí na 14? De acordo com a lei de execução penal, para ocupar o cargo de diretor do estabelecimento, o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos. Vamos lá. Primeiro, ser portador de diploma de nível superior em qualquer área. 2, possuir experiência em gestão, né, de administração pública. 3, ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. 4, possuir mais de 35 anos. Assinar a alternativa que todos estão corretas. Pessoal, a única que está correta é a nossa 3. Olha só, quando ele fala ser portador de diploma de nível superior em qualquer área, está completamente equivocada. Porque no caso do diretor, ele precisa ter nível superior em direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia ou serviço social. Então a 1 está errada. 2, possuir experiência em gestão de administração pública. Errado, pessoal. No caso aqui, ele tem que ter experiência administrativa na área. E 4, possuir mais de 35 anos? Não, não existe. A única correta é a 3. Então, gabarito letra A. Volta aqui para mim. Olha só. Você que está me assistindo, você pode ser diretor de uma penitenciária. Agora, você precisa preencher os requisitos. Primeiro de tudo, você tem que ser estável no cargo de policial penal. Você tem que querer... Você tem que ser nomeado para o cargo de diretor e, sendo nomeado para o cargo de diretor, você vai coordenar uma unidade prisional. Então, abaixo de você na hierarquia funcional, vai ter vários policiais penais. Então, você vai dirigir essa unidade. Toda unidade prisional do estado do Ceará tem um diretor, que é um cargo em comissão. Você vai ganhar uma gratificação para isso e você vai trabalhar incansavelmente, tá? Incansavelmente no sentido de que a sua atividade vai ser exclusiva. Você pode estar trabalhando no final de semana, na semana, de madrugada. Lógico, você vai ter suas folgas, mas o seu trabalho é exclusivo. Você vai ser diretor da unidade. É tanto que a LEP até recomenda e ordena, né, que você resida a um lugar próximo à unidade prisional. Porque, vez ou outra, você pode estar prestando apoio. Então, você que está me assistindo, você pode sim ser diretor, mas para isso você precisa preencher os requisitos. Show? Vamos lá para a questão de número 15. Com base no que dispõe a lei de execução penal em relação ao egresso, julgue o item correto. A. Deve contar com assistência para não voltar a delinquir, desde que cumprida toda a pena e não tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado. Errado. Não é isso que a gente tem sobre o egresso. B. Somente é reconhecido como tal após o pagamento da pena de multa? Não, pessoal. Quem é o egresso? C. É o liberado definitivo por 1 ano a contar da saída do estabelecimento prisional, bem como o liberado condicional durante o período de prova. Gabarito letra C. Vem cá. Quem é o egresso? O egresso é aquela pessoa que acabou de sair do estabelecimento prisional. É tanto o liberado definitivo, a contar pelo período de 1 ano, como também o liberado condicional durante o período de prova. Marcos, o que é esse período de prova? É aquele período que era para a pessoa estar presa, mas ele não está. Até porque ele teve um benefício da antecipação do fim do cumprimento da pena. Imagina aí, que era para o cara sair no ano de 2010, mas ele saiu no ano de 2007. Ele saiu antes. Ele teve a antecipação do fim do cumprimento da pena. De 2007 até 2010, ele vai ficar em período de prova. E durante o período de prova, ele é considerado um preso egresso. Então, a 15 só poderia ser a nossa letra C. Show? Volta aqui para mim, então. Pessoal, então foi uma honra estar aqui nesse carnaval com vocês. Ó. A gente detonou 15 questões de lei de execução penal, conhecimentos específicos, lei de crimes hediondos, drogas, status de armamento. Deu para dar uma revisada bem legal. São 348 pessoas ao vivo. E eu só tenho a agradecer tanto a sua participação, como também o seu comprometimento de estar aí se esforçando para poder mudar de vida, porque eu tenho certeza que lá na frente tudo vai valer a pena, vai dar tudo certo. E eu quero te encontrar na Polícia Penal do Estado do Ceará. Abdique desses feriados, não vá perder tempo em estar bebendo, curtindo. Pessoal, a gente está falando aqui de mudança de vida. O concurso está batendo na porta. É um pouco de tempo que você investe em conhecimento, em estudo, que vai ter um retorno gigante lá na frente. Não é fácil mudar de vida. Não é fácil ser aprovado. Requer escolhas difíceis. Mas fazendo escolhas difíceis, as escolhas certas todos os dias,
você vai conseguir atingir o seu sonho, que é trabalhar com aquilo que você gosta, que é conseguir a sua estabilidade, ter uma vida melhor para você e a sua família. Se eu tivesse feito escolhas erradas lá atrás, quando eu decidi estudar, se eu tivesse perdido tempo com bobagem, se eu não tivesse focado naquilo que importa, que é mudar de vida, passar no concurso público, hoje em dia eu não estaria concursado, hoje em dia eu não estaria dando aula para vocês. Então foi muito dolorido quando eu abdiquei de muito sono, quando eu abdiquei de momentos com a família, até do meu aniversário eu abdicava para poder estudar. É tanto que o meu aniversário de 16 anos, 17 anos, 18 anos foi trancado estudando. Mas adivinha, no meu aniversário de 19 anos de idade, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi o meu primeiro dia de serviço na Polícia Penal do Estado do Ceará. E eu não me arrependo de todos os anos que eu trilhei para poder conseguir essa aprovação. Agora, não é fácil. Não é para todo mundo. Você tem que ter muita querência. Você tem que ir até o fim. Você não pode fraquejar, você não pode desanimar. Você tem que continuar estudando, por mais que o mundo esteja desmoronando. Eu sei que é difícil, eu sei que a caminhada é solitária, mas eu sei também que vai dar certo. Essa caminhada que você está trilhando foi a mesma que eu trilhei. Não foi um filme que eu assisti, não foi ninguém que me disse. Eu vivi isso tudo que você está vivendo. Eu estudava sozinho, passava por necessidades, às vezes faltava até mesmo aí o da alimentação. Umas coisas simples que acontecem hoje na minha vida, por exemplo, como comprar um óculos, por exemplo, em uma ótica. Isso daí, pessoal, antes, para você ter uma noção, eu não assistia aula presencial, porque eu tinha problema de visão e eu não conseguia enxergar nenhum quadro. Eu só estudava online. Para você ter uma noção da dificuldade que eu passava quando eu estudava para concurso público. Eu estudava online no computador porque eu não conseguia ingressar em nenhuma aula beneficente, eu conseguia ir porque eu não enxergava o quadro. Eu tinha dificuldade em fazer anotações porque eu não tinha nem dinheiro para poder comprar um óculos. Daí você tira como a vida do concurseiro é difícil. Mas eu não desisti, eu não desanimei. Eu fui lá, fiz acontecer e hoje, graças a Deus, muitas coisas que para mim são simples, como comprar um óculos, trocar uma roupa, comprar uma alimentação, antes para mim era a coisa mais difícil do mundo. E eu não me arrependo de cada momento que eu passei estudando. E se eu pudesse, sendo bem sério com você, se eu pudesse, se fosse necessário, eu faria tudo de novo. Se hoje eu tivesse aí sentado do seu lado, na condição que você está, que é almejando o cargo público, eu faria tudo de novo. Eu faria 10 vezes mais para não ter risco de não dar certo. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Deixa o pessoal curtir o carnaval, deixa o pessoal beber, deixa o pessoal viver a vida deles. Agora você tem uma missão. O que é que você está fazendo para poder alcançar essa missão, para poder vencer essa guerra? Faça a sua parte, que lá na frente vai dar tudo certo.